Olá, bom dia para você que está aqui agora, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos. Eu te ajudo a entender a lei da atração para que você aplique ela corretamente na tua vida e consiga dessa forma atrair coisas boas para você. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, o que vamos conversar hoje, né? Vamos conversar sobre o seguinte tema: você vai ter que magoar os seus pais. Eu sei que o tema é chamativo, é delicado, mas antes de acontecer qualquer tipo de julgamento inadequado, eu peço que você assista a live. Para quem que é essa live hoje? Essa live é para você que é um filho, que é uma filha, que tem desejos, que tem sonhos e que não consegue se realizar por causa dos seus pais. Mas é para qualquer filho? Não. É para você que é um filho adulto, que adulteceu. E no decorrer da live nós vamos entender o que é isso. Sandra, eu tenho 18 anos, eu adulteci? Depende. Né? Eu tenho 21 anos, eu adulteci? Depende. Eu tenho 30 anos, eu adulteci? Deveria ter adultecido, mas depende. Então nós vamos conversar sobre isso hoje com carinho e respeito, tá? E daí eu já quero pedir para vocês que já chegaram aqui, ó, clique aqui nesse aviãozinho, convide uma pessoa que você ama, um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está vivendo triste, ofuscado, preso num vasinho, porque não conseguiu sair desse vaso, porque não consegue se posicionar em relação aos seus desejos e aos seus sonhos para os seus familiares, tá? Essa live vai te ajudar com certeza. Então vamos lá, vou me apresentar oficialmente para você. Quem é a Sandra, né? A Sandra Reis é uma terapeuta sistêmica, é uma mentora sistêmica. Sandra, o que é sistêmico? É uma terapia que olha para você de forma integral, como sendo um ser que tem mente, que tem corpo, que tem espírito, que tem energia, que tem família. Você é um ser que pertence a algo maior. Então, além disso, eu também sou facilitadora em constelação familiar e eu utilizo essas técnicas e outras técnicas para te ajudar a se equilibrar emocionalmente, para reprogramar a sua mente, desbloquear a sua mente, instalar crenças positivas. Então, eu te ajudo, eu contribuo com você para que você se torne na vida tudo o que você nasceu para ser, tá? Então, nós vamos começar o nosso assunto e eu já quero deixar aqui para você a seguinte questão. Se você tem aí uma pergunta, se você quer compartilhar um pensamento, uma situação, uma vivência, escreva aqui. Vamos interagir para que o nosso encontro de hoje seja bem rico, tá? Por que a Sandra decidiu falar sobre isso? Porque quando eu adulteci, eu passei por isso, né? Por que a gente passa por isso? Bom dia, Silvia. Por que a gente passa por isso? Porque nós viemos de famílias que passaram por muitos desafios, famílias que foram tolhidas, que sofreram frustrações, e são famílias que veem em nós, filhos, um desejo, uma oportunidade de se realizarem. E aí os nossos pais acham que podem se realizar nos vendo se realizando, mas não é nos vendo se realizando nos nossos sonhos, e sim nos sonhos deles, né? Quantos dos nossos pais falam assim: nossa, o meu sonho é ver o meu filho se formando em medicina, advocacia, engenharia e tantas outras profissões. O meu sonho é que o meu filho siga os meus passos. E será que você, filho, gostaria de seguir os passos do seu pai? Observe que isso é uma carga muito pesada em cima de nós, filhos, porque embora nós pertençamos à mesma família, você é um ser.
o seu pai é outro ser, a sua mãe é outro ser. Não necessariamente vocês precisam sonhar e desejar as mesmas coisas. E aí a gente cresce com frustrações, vivendo uma vida que não é a nossa, vivendo uma vida para agradar os nossos pais, né? Muitas vezes não é sobre a profissão apenas. Muitas vezes o teu pai, a tua mãe quer escolher quem é o parceiro de vida ideal para você. Muitas vezes os nossos pais querem escolher para onde nós vamos viajar nas férias. Lembre-se, eu estou falando de filhos adultos, tá? Filhos adultos, não confundam as coisas. Se você é um filho adolescente, jovem na primeira infância, ou na primeira juventude, se você é uma criança, é outra questão, tem outras coisas envolvidas, tá? É para um outro dia, para uma outra live. Hoje eu estou falando com você que adulteceu, que é filho, mas que adulteceu. Então vamos lá. E muitas vezes os nossos pais querem escolher os nossos parceiros de vida, querem ali estar comandando as nossas decisões, né? Você às vezes cresceu, quer ir morar num outro país, numa outra cidade, quer dar um rumo diferente para a tua vida e você não pode. Você tá ali preso no cabresto. Você tá ali preso porque você acha que você, para pertencer a essa família, você tem que fazer exatamente o que eles querem. E hoje eu tô aqui para te explicar que não é bem assim. Que não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Dentro do que eu vou te explicar? Dentro da inteligência sistêmica, dentro das leis universais. Porque se você cresceu, você tem condições de tocar a sua vida. Agora, Sandra, explica um pouco melhor o que é crescer. Não é apenas você se tornar um homem, uma mulher que tem já desejos sexuais. Muitas vezes você já tem uma vida sexual ativa, mas você não adulteceu. Você está ali dependente emocionalmente e financeiramente dos teus pais. Isso não é adultecer. Você cresceu, talvez você se tornou já até adulto, mas se você tem dependência deles, então você não adulteceu. Vamos entender essas coisas, né? Porque a sexualidade vem do seccionar o vínculo com pai e mãe para que você vá para a vida. Só que muitas vezes é tudo muito distorcido dentro da cabeça do jovem. O jovem acha que se ele já tem uma vida sexual ativa, ele pronto, cresceu, é dono de si e muitas vezes é mesmo, né? Porque eu conheço muitos jovens que com 16 anos já têm uma vida financeira e emocional independente, mas a gente sabe que isso não é a regra. Então vamos entender um pouquinho melhor tudo isso, tá? Algumas questões que vêm relacionadas a esse fato de muitas vezes você querer um sonho, os seus pais desejarem outras coisas para você. Isso vai frustrar você. Se você tem um sonho diferente dos seus pais, você carrega uma frustração dentro de si, você não consegue se assumir, você perde a sua identidade porque você começa a viver uma vida que não é o que você sonhou. E se você começa a se posicionar, falar, não é isso que eu quero para mim, eu vou fazer dessa forma, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse outro. O que falam de nós? Eu vou usar essa linguagem porque também foi isso que aconteceu comigo, tá? Nós somos intitulados as ovelhas negras da família. E isso aconteceu comigo, talvez aconteça com você, e é por isso que eu faço questão de conversar com você. Eu sofri durante muito tempo com isso. Um peso na consciência por eu sonhar diferente, por eu ser diferente dos meus pais.
por eu ser diferente dos meus irmãos e muitas vezes do restante da família. Então, sim, eu era apontada como a diferente, a ovelha negra da família, e muitas vezes eu era, sim, alvo de piadinhas. Primos, amigos, tios, familiares, né, falavam assim: será que ela é mesmo a sua filha? E claro que, mesmo sendo madura, a gente ouve uma coisa dessa e dá uma desestabilizada, né? Então, muitas vezes eu ouvi essas brincadeiras do tipo: será que a Sandra não foi encontrada na porta? Porque não tem cabimento uma pessoa ser diferente assim da mãe, do pai, dos irmãos. E aí eu vou te dizer o seguinte: tem cabimento sim, porque nós somos seres diferentes. Nós podemos nascer da mesma mãe, do mesmo pai e sermos totalmente diferentes deles e dos nossos irmãos, porque você é um ser único. Embora a tua criação, embora toda a tua instrução fosse a mesma, você é um ser único. Então vamos lá, entender um pouquinho mais, né? Sandra, o que eu faço então? Isso é algo que eu vou trazer para você, que eu sempre trago dentro do meu método solar. Nós vamos aprender a desobedecer e nós vamos aprender a nos posicionarmos. Como assim aprender a desobedecer? Se você quer ocupar o seu lugar no mundo, como pessoa adulta que adulteceu, você vai desobedecer. Você vai desobedecer às regras da sua família. Você vai desobedecer papai e mamãe. Infelizmente, é esse o processo. Eu digo infelizmente porque muitas vezes nós somos interpretados de forma errada, né? Mas eu vou te explicar aqui como que isso vai acontecer. Como que a gente desobedece, como que a gente ocupa o nosso lugar no mundo, na vida, na família. E aí vamos aprofundar esse entendimento. Como eu já disse anteriormente, eu estou falando de pessoas que adulteceram. Só frisando para você que está entrando agora. Você vai desobedecer o teu pai e a tua mãe se você adulteceu. Sandro, o que é adultecer? É você não depender emocionalmente e nem financeiramente dos teus pais. É você ter o controle da tua vida. Nesse caso, você consegue assumir o controle dos teus sonhos, dos teus desejos, das tuas atitudes. Você consegue se posicionar. A pergunta, né? É fácil? Não, não é fácil. Mas para você crescer, você vai precisar passar por desafios. Tudo isso faz parte do nosso evoluir, da nossa jornada, do nosso caminhar pela vida. Nem sempre nós vamos agradar a todos. Talvez você que esteja me ouvindo falar aqui, você não concorde, mas eu não estou falando do ponto de vista da Sandra terapeuta, eu estou falando do ponto de vista das leis sistêmicas, das leis universais, que é você, filho, crescer, ir para a vida e dar frutos. Mas você precisa dar os seus frutos. E é claro que existem exceções, né? Talvez você venha de uma família que tenha uma profissão e você queira seguir esses passos, mas é algo que você quer. Eu estou falando que muitas vezes é imposto para nós que a gente precisa seguir os passos do pai, da mãe, os sonhos deles, e para isso a gente abandona os nossos. E quando isso acontece, é pesado para você. Você se torna uma pessoa infeliz, uma pessoa frustrada, uma pessoa sem brilho. É aquela pessoa apagada que quando a gente olha para você, a sensação que nós temos é que a gente está olhando para um sobrevivente, que você está vivendo dia a dia sem desfrutar da vida. Então, esse nosso papo aqui hoje é para você entender que adultecer, se você já adulteceu, você pode, você tem a permissão, você tem o amparo das leis universais
para você desobedecer, para você discordar, para você ir em busca dos seus sonhos, mesmo que esses sonhos sejam diferentes dos seus pais. Então você pode sim seguir a profissão que você quiser, se casar com quem você quiser, morar na cidade, no país que você quiser, tomar as atitudes que você acredita que são ideais para você. Agora, é simples assim? Não, não é simples assim. Falar é mais fácil, né? Você precisa ser uma pessoa que está preparada, equilibrada emocionalmente. Por quê? Quando você se posicionar, eu tô trazendo aqui para vocês algumas características, algumas coisas que eu passei quando eu me posicionei perante a minha mãe. Eu vou falar perante a minha mãe porque o meu pai, como vocês sabem, quem já está me acompanhando, faleceu quando eu ainda era criança. E também baseado em alguns clientes que fizeram o mesmo percurso que eu, que tiveram que sim, muitas vezes magoar os pais com as suas decisões para que pudessem assumir o seu lugar no mundo. Então, a gente precisa ter muito equilíbrio emocional, além de ter adultecido. Porque se você não tem equilíbrio emocional, você não sustenta os seus sonhos e os teus desejos. Por quê? Porque quando você se posicionar, porque quando você decidir discordar dos seus pais, desobedecer as ordens, né, os sonhos deles, o que vai acontecer? Vai vir desaprovação para cima de você, vai vir julgamento dos teus pais, da família, dos amigos, muitas vezes, né? Você vai se sentir muitas vezes manipulado, vai haver chantagem, vai haver humilhação. Por que isso? Porque os nossos pais estavam depositando em nós, filhos, as suas expectativas, as expectativas da vida frustrada, da vida triste que eles muitas vezes carregaram. Quantos dos nossos pais, e eu vou falar uma coisa que a minha mãe disse para mim, tá? Que o sonho da minha mãe era me ver entrando na igreja de véu e grinalda. E infelizmente ou felizmente, eu frustrei a minha mãe. Eu tive que desobedecer essa ordem, porque não era o meu sonho. Eu queria me casar de outra forma, de outro jeito, em outro lugar. E é claro que isso doeu, né? Doeu porque ela não conseguiu casar como ela sonhava, e ela depositou em mim, a filha mais velha, a expectativa de realizar esse sonho. E talvez você esteja passando por isso. Então, muitas vezes, se você não tiver um equilíbrio emocional forte, realmente firme, enraizado, você desmorona, você não sustenta os teus sonhos e a tua posição. Eu consegui sustentar, mas foi muito complicado. Eu fui julgada, eu fui sim chantageada, né? A minha mãe falou assim pra mim: mas eu fiz tudo por você e você não pode fazer isso por mim? Não é que eu não podia, mas é que não era o meu sonho. E aí eu não tô dizendo que existe sonho certo ou sonho errado. Eu simplesmente quis casar de uma outra forma. Mas eu me casei, né? E daí, quantas vezes eu escutei falando assim pra mim, a minha própria mãe, né, a minha família, que se eu não fizesse o ritual do jeito que eles estavam dizendo, que meu casamento ia ser mais um casamento de fracasso, de tristeza, disso e daquilo. E eu vou dizer pra você que não é bem assim. Hoje eu estou casada há 22 anos, então assim, muitas vezes a gente vai precisar magoar os nossos pais, a gente vai precisar desobedecer, discordar e pagar o preço. É claro que eu estou feliz, mas eu podia ter casado e não ter dado certo. E não é porque eu deixei de casar na igreja do jeito que a minha mãe queria, é porque na vida a gente passa muitas vezes por situações que não tem como a gente saber o fim, né? Você só pode viver o hoje. Em relação ao futuro, você não tem como
como que eu vou dizer? Não tem como você saber se vai dar certo ou não. Você começa hoje num trabalho, não tem como você saber quantos anos você vai ficar nesse trabalho. Talvez você queira se aposentar nessa profissão, mas será que vai ser assim? Então, o que eu tô trazendo hoje nessa live para você é o seguinte, que você, que é um filho adulto, que realmente adulteceu, para você ocupar o seu lugar no mundo, você vai ter sim que muitas vezes desagradar os seus pais e você vai acabar magoando os teus pais. Mas esse é o preço de adultecer. Porque quem quer agradar, quem quer fazer tudo do jeitinho que o pai e a mãe quer, é a criança, é o adolescente, que tem essa necessidade. O adulto, ele vive. Claro que eu não estou falando aqui que você vai viver de qualquer jeito, tá? Espera que tem mais. Porque se você faz esse processo de desobedecer e muitas vezes esse desobedecer vai magoar, se você faz o processo da forma errada, desculpa, mas eu tenho que ser honesta com você, você se dá mal. Então eu vou explicar para você como que isso deve acontecer, tá? Mas antes eu preciso trazer essa consciência passo a passo para você, porque o que eu quero é que você entenda que você precisa ocupar o seu lugar no mundo. Você tem sonhos, você tem vontades e você pode sim se realizar. Só que para isso existe um preço, né? Como tudo na vida. E eu dei aqui o meu exemplo em relação ao casamento, mas quantos exemplos nós temos, né? Eu vou te dar um outro exemplo meu. Quando eu decidi pedir para sair de um trabalho público que eu tinha, eu recebi também muitas críticas, porque a minha família é uma família simples, que batalhou muito, e que acreditava que para uma pessoa ser, quer dizer, ainda acredita que para uma pessoa ser bem-sucedida, ela precisa ter um emprego público. E é claro, eu cresci com essa crença, eu vivi muitos anos da minha vida em função disso, até eu entender, quando eu cheguei lá, que não era bem assim. E aí eu precisei novamente enfrentar toda a família para decidir assumir a profissão, o desejo que eu tinha, essa minha missão de alma que é ajudar pessoas. E claro, gente, isso não é fácil, isso nunca é fácil. Até hoje as pessoas olham para mim de forma torta, dizendo, essa aí é diferente, essa aí é a ovelha negra da família. E eu tô aqui para te dizer que a ovelha negra não quer dizer que você é ruim, não. A ovelha negra é porque você é diferente. E quando você não vai ali seguindo, né, a rédea de tudo que foi colocado para você, as pessoas têm dificuldade em te aceitar. Tudo que é diferente leva um tempo para ser aceito. Hoje em dia, muitas vezes, um ou outro familiar reconhece o que eu fiz, né, me dá parabéns, mas eu vou te dizer que isso não é a regra, que isso é desafiador. Então, se você realmente tem sonhos, tem desejos, se você quer qualquer que seja a razão, eu vou trazer para você um exemplo simples, tá? Eu atendo muitas pessoas, isso tanto dentro da minha mentoria individual quanto da minha mentoria em grupo. Pessoas que já cresceram e que querem sair da casa dos pais e não conseguem. Então, o que eu quero trazer para você com esse exemplo, que não precisa ser um casamento, que pode ser uma coisa simples, como sair da casa do teu pai, da tua mãe, e comprar teu apartamento, comprar tua casa, independente se você vai casar ou não, é para você como adulto. Isso é desafiador, porque nós viemos de uma cultura que acha que os filhos, mesmo depois de adultos, né, precisam estar ali, embaixo das asas do pai e da mãe. E isso é desafiador. E quando um filho fala isso, olha, eu vou sair de casa porque eu vou agora me dedicar um pouco para minha vida, para os meus desejos, também existe um julgamento, também existe ali uma resistência do pai, da mãe. São poucos os pais e as mães que vão te apoiar. Sabe por quê?
infelizmente, como eu falei no início da live, os nossos pais sofreram muitas frustrações e eles veem em nós a chance deles se realizarem. Então a gente precisa ter cuidado, cautela, com todo o processo, com todo o falar, com todo o posicionamento que nós vamos assumir, tá? Mas eu quero dizer para você que isso é possível e que isso deve ser feito. Se você é um adulto e você ainda não se posicionou na vida, a sua vida não está fluindo, você está se tornando uma pessoa frustrada que perdeu a identidade e talvez você não tenha se dado conta que você está vivendo uma vida que não é sua. Vamos refletir sobre isso, tá? Então vamos lá. Você pode se posicionar se você tiver segurança, se você tiver equilíbrio emocional para sustentar tudo que vem junto com a sua posição. Porque, lembrem-se, vem sim chantagem, vem desaprovação, vão querer depositar um mundo, um universo de culpa, de consciência pesada em cima de você e talvez você pegue tudo isso e carregue pela vida e daí a tua vida se torna mais difícil, mais complicada. Mas eu quero te dizer que se você fizer esse processo da forma correta, o processo se torna mais leve para você e você vai conseguir, como filho, se realizar. Você vai viver a tua vida da melhor forma. Claro que muitas vezes você vai magoar os seus pais. Não tem assim uma forma de fazer isso sem magoar, se eles estavam com expectativas em cima de você. Mais uma coisa eu preciso te dizer, eles vão se magoar porque eles já têm problemas emocionais, porque eles já têm falta de equilíbrio emocional. E daí essa falta vai recair sobre você. Mas eu quero te dizer que essa questão emocional que eles têm, cabe a eles resolver, porque os seus pais são adultos, os seus pais são fortes, os seus pais dão conta. Eles precisam querer, mas eles dão conta. Então hoje eu tô aqui para conversar com você o seguinte, que você só vai ser responsável pela sua vida, tá? Então você precisa ter esse entendimento para conseguir se posicionar, porque do contrário você fica dependente emocionalmente e isso não significa que você adulteceu. Então vamos lá entender uma coisa. Sandra, como que eu faço isso? Como que eu enfrento? Como que eu me posiciono? Como que... Bom dia, Solange, bom dia. Quer dizer, aí é boa tarde, né? Bem-vinda. Bem-vinda, Solange. Gente, tem muita gente assistindo essas lives de outros países, tá? Então, assim, eu vou dizer para vocês que a partir do momento que eu me posicionei na vida, é claro, eu fui julgada. Eu fui, sim, muitas vezes injustiçada, mas eu estou cumprindo o meu propósito, a minha missão de alma. E hoje eu já atendi várias pessoas como a Solange, que está fora do Brasil, e isso enche a minha alma. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, toda decisão que você tiver, ela vai ter um peso, né? Ela vai vir com responsabilidades, muitas pessoas talvez não entendam, vão te julgar, mas o prazer que você vai ter em se posicionar na vida, em realizar o que você deseja, ele é muito grande. E em algum momento, merci, que bonitinha! E em algum momento, o reconhecimento vem. Talvez não venha exatamente do teu pai e da tua mãe naquele momento, mas vem de outras pessoas. E é uma questão de tempo as coisas se ajeitarem se você fizer tudo da forma correta. Diniz, você precisava ouvir isso. Nossa, que coisa boa. Vamos então entender melhor como você vai fazer isso para você não se prejudicar, tá? Porque existe uma consciência universal, muito soberana e inteligente que tudo sabe. Por isso eu estou dizendo para você que nós seguimos leis universais e sistêmicas.
Ó, a Silvia tá dizendo, essa consciência é libertadora, nos libera para vivermos as nossas vidas e me sinto comprometida com o meu propósito de vida. Gente, a Silvia é uma mulher fantástica, tá? Ela faz parte também do meu método solar. Então, vocês que estão aqui, se vocês quiserem seguir a Silvia, eu convido vocês. Ela também tem um trabalho muito bonito. E a gente vai crescendo, amadurecendo e vendo que a gente pode se realizar e ser feliz. Então, vamos lá. Sandra, me conta então como que eu vou enfrentar os meus pais e que talvez eu até os magoe para assumir o meu lugar no mundo. Vamos fazer isso da forma correta. Como que a gente faz isso? Se você não faz isso honrando os teus pais, você perde a força. Essa consciência eu preciso trazer para você. Se você é uma pessoa rebelde, se você é uma pessoa que não tem a vida familiar equilibrada e resolvida, você não consegue. Você até enfrenta os teus pais e você perde a força feminina, a força masculina, você enfia os pés pelas mãos e você começa a ter problemas em relação a isso. Mas não é porque você está enfrentando, não é porque você está magoando, é porque você está fazendo isso da forma correta. Ó, o reconhecimento vem quando nossos pais nos veem felizes. Exatamente isso. Todo pai, toda mãe quer ver os filhos felizes. A princípio não é tão simples assim, porque os nossos pais depositaram em nós as suas expectativas, né? A minha mãe um dia falou assim pra mim, que ela nunca imaginou que eu fosse ficar casada 22 anos, porque eu não segui a regra que a família tinha. Então eu quero dizer para você que no início é desafiador, é difícil, é dolorido. Eu chorei muitas vezes, só que se você tem segurança do que você quer, se você tem maturidade emocional, se você adulteceu, lembre-se que adultecer é você não depender emocionalmente nem financeiramente. Porque se você fala, Sandra, eu tenho 30 anos, mas eu tô morando com os meus pais, então você não adulteceu, tá? São coisas bem diferentes, porque as pessoas pensam que crescer é adultecer, não é bem assim. São coisas totalmente diferentes. Então, para você conseguir se posicionar na vida, você precisa ter adultecido. E não é falar assim, olha, eu vou morar num apartamento, eu vou sair da casa dos meus pais, mas aí se os seus pais ainda continuam te ajudando financeiramente, você também não adulteceu. Você saiu de casa, mas você pode se sentir uma pessoa adulta, mas adultecer é diferente, tá? Isso aqui é um conceito que a gente precisa entender bem, muito bem mesmo. Então vamos lá, Sandra, se eu perco a força feminina e masculina, o que que acontece? Você não tem condições de caminhar na vida, você fica patinando na vida. Então a questão não é você se posicionar, não é você desobedecer e magoar. Porque a mágoa acontece até comigo, com os meus filhos que são pequenos. Muitas vezes eu tenho que frustrá-los, muitas vezes eu tenho que frustrar o meu marido, muitas vezes eu preciso ainda hoje frustrar a minha mãe, porque às vezes a minha mãe, ela tá fragilizada por alguma situação e eu percebo que ela vai perdendo a potência dela de ser humano, e daí eu dou uma chamada com muito carinho e respeito do meu lugar de filha, nunca jamais, em hipótese alguma, numa posição superior à minha mãe, porque ela é mãe, mas eu pego e falo com carinho e honra. Mãe, alguma coisa tá distorcida, a senhora não é assim. E daí eu vou conversando com ela e a gente vai se entendendo. Mas o que eu tô trazendo para você é isso. Você pode viver a sua vida desde que você faça da forma correta, ó. A Solange falou assim: sou muito feliz de ver meus filhos donos deles próprios. Exatamente.
É isso, todo pai, toda mãe quer ver o filho se realizar. No fundo quer. Muitas vezes isso não acontece de primeira porque os pais que não puderam se realizar lá no início da vida deles, eles depositam expectativas na gente. Mas se nós, filhos adultos, que já adulteceu, fazemos o processo da forma correta, em algum momento esse relacionamento ele se equilibra. Então aqui, vamos caminhar para finalizar o nosso processo hoje. Sandra, qual que é a forma correta de ocupar o meu lugar no mundo? É você fazer isso com respeito. É você entender que os seus pais têm as frustrações deles, têm as limitações deles. E que você sendo filho deles, você pode fazer diferente. Você só não pode diminuir, menosprezar, tirar o valor dos seus pais, porque eles fizeram o melhor para você. Eles fizeram o que eles sabiam. Eles fizeram, de acordo com as condições que eles tinham, o que eles acreditavam que ia poder te ajudar. Claro, nem sempre, né? É assim, mas eles tentaram e a gente precisa... Não entendi, Diego. Deixa ver se você pode escrever de novo. Então, mas os nossos pais, eles fizeram o melhor e a gente precisa respeitar isso, porque muitas vezes quando você se assume na vida, seja lá em que área da sua vida for, no relacionamento, na sexualidade, no namoro, na profissão, com o dinheiro, se você faz isso sem respeito, você quebra todo o vínculo. Essa é uma lei universal, essa é uma lei sistêmica e inclusive é um dos mandamentos, né? Então a gente precisa honrar os nossos pais. Sandra, como que eu vou honrar? Eu vou ter que obedecer fielmente? Não. Se você adulteceu, você pode seguir o seu caminho, respeitando, aceitando, entendendo que você vai seguir o seu caminho, mas que isso não significa que os seus pais vão concordar com você. Pode ser que lá na frente, daqui 15, 20 anos, eles reconheçam que você acertou, que o que você escolheu para você foi algo bom, mas pode ser que isso não aconteça e você não pode carregar mágoa, rancor, raiva no coração, porque quando você tem qualquer rusga com teu pai, com a tua mãe, pode ser uma briga, um problema, uma situação, um sentimento, qualquer que seja a questão, a tua vida trava. A tua vida trava não é porque os teus pais te amaldiçoam, não é isso, como muitas vezes eu já ouvi. A nossa vida sempre trava porque nós colocamos uma barreira para que o amor deles chegue até nós. Então a gente perde a força masculina e perde a feminina. E aí o que acontece? Você fica como que um navio à deriva em alto mar. Então você pode se posicionar, porém você precisa ter esse respeito, esse entendimento de que nem sempre você vai ter a aprovação, de que nem sempre você vai ter o reconhecimento, porque muitas vezes você vai precisar desagradar os teus pais para assumir o teu lugar no mundo. Então, quando eu disse no tema da live que você vai precisar magoar os seus pais, é nesse sentido, tá? Porque os nossos pais vão se magoar, mas a gente precisa se posicionar. E aí entra um outro detalhe muito importante aqui, que as pessoas não entendem e querem ficar batendo de frente com os pais e a sua vida começa a desandar. Se você perde a força masculina e a feminina, a prosperidade ela não vem para você. Sandra, prosperidade é ter dinheiro? Não.
também, tá? Mas não é ter dinheiro. Prosperidade é você ter saúde, é você trabalhar no que gosta, é você ser feliz, é você ter sonhos, é você ter, sim, vida sexual, é você se sentir uma pessoa energizada. Sabe aquela pessoa que acorda às 5 da manhã e pra ela tá tudo bem? E ela tá feliz e ela sorri, ela vê alegria em tudo? Essa pessoa tem energia. E sim, a prosperidade também tem a ver com dinheiro. Então, se você quer se tornar uma pessoa próspera na vida, você pode se posicionar desde que você tenha adultecido. E nesse caso, você vai magoar os seus pais. Só que, se você fizer o processo da forma correta, se posicionar, respeitando, você vai fluir na vida, mesmo que o teu pai, que a tua mãe não aprove o teu casamento, não aprove o teu trabalho, não aprove a tua decisão de ir morar em outro país. Se você os respeita, você cresce na vida, você prospera. Então o entendimento é esse. Você pode sim discordar dos seus pais, você pode fazer diferente. Você só não pode desonrá-los. Você só não pode deixar de aceitar. Sandra, eu não consigo aceitar meu pai. Meu pai foi duro comigo, meu pai me machucou, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo outro. Então, com todo o carinho do mundo, eu preciso ser sincera com você. Muito dificilmente a sua vida vai fluir como você deseja. Porque respeitar quer dizer carregar os nossos pais aqui dentro do coração. Mesmo você frustrando e magoando eles, você precisa carregá-los no coração. Que bom que tá ficando claro, viu? E deixa eu ver aqui, Socorro, Luciana. Oi, Lu, bom dia! Luciana ontem teve uma linda constelação. Ó, Gomes falando, né? Tive uma educação rígida, porém o amo demais. E eu vou... Bom dia, Décio! E eu vou dizer pra vocês, gente, a minha educação também foi rígida demais. E eu não vou dizer pra vocês que eu tenho hoje raiva, nada disso, eu não tenho, sabe? E é isso que vem, quando a gente tem equilíbrio emocional, a gente muitas vezes frustra os nossos pais, mas a gente os ama. Eu entendi que, e talvez você tenha entendido isso também, né? Que a minha mãe, ela queria uma coisa para minha vida, achando que aquilo era o melhor para mim. Os nossos pais erram também por amor. E aqui, olha, lembre-se, eu estou falando sempre de uma forma geral, eu não estou pegando as exceções. A gente sabe que tem pais e tem mães que, né, são realmente fora da curva, que não agem como pais e como mães, mas a gente está falando aqui da regra geral. Que bom, que tá bem esclarecido. Então vamos lá. Entendendo, vamos construir aqui esse entendimento. Você quer fluir na vida? Você precisa adultecer. Sandra, o que é adultecer? É ter maturidade emocional, espiritual. É você não depender emocionalmente nem financeiramente dos seus pais. Aí você consegue se posicionar. E por que você precisa ter a emocional? A maturidade emocional, porque você vai ser julgado, porque você vai ser, sim, muitas vezes culpado, apontado, chantageado, humilhado, dependendo do que você vai, de como você vai se posicionar na vida perante a tua família. E se você não tiver equilíbrio emocional, a sua autoestima despenca, o teu amor próprio desaparece e você se torna uma pessoa infeliz, você não consegue prosperar. Agora, se você tem equilíbrio emocional, se você tem respeito, entenda respeito é algo muito superior à obediência, porque aqui eu estou propondo para você o seguinte: se você é um filho adulto, você vai ter que desobedecer, porque isso faz parte da evolução da vida. Quando você é criança, adolescente, jovem, você obedece. Quando você é adulto, muitas vezes você desobedece, e isso tá certo. Isso é natural, desde que você faça da forma correta. Porque se você não tiver esse equilíbrio emocional, além da tua vida não prosperar,
você se torne feliz. Lembre-se, tá? Prosperidade é algo maior. Prosperidade não é só ter dinheiro, é ter saúde, é ter um relacionamento amoroso bom, é ter bons amigos, é ter uma família, é ter trabalho, é ter sim dinheiro, porque sem o dinheiro você não viaja, é você conseguir desfrutar das coisas boas da vida. A prosperidade é um conceito muito amplo. E aí eu quero trazer uma consciência para você. Você que não está conseguindo se posicionar na vida, você que tem medo de magoar os seus pais, você que está ali como um fiel escudeiro, né? Fazendo tudo que a mamãe traçou para você, fazendo tudo que o papai traçou para você, mas você é adulto, você é um candidato a ser uma pessoa infeliz. Você precisa se encorajar, você precisa aprender a desobedecer, mas nesse sentido que eu estou trazendo para você, tá? Para que a sua vida cresça, porque esse é o processo natural da vida. É você crescer, é você ir para a vida, é você deixar os seus frutos no planeta, na sociedade, para quando você for embora daqui, você ter marcado a tua existência de forma positiva. Se você não está conseguindo, é porque você não tem equilíbrio emocional, tem um sentimento, tem uma dor distorcida dentro de você que te deixa com peso na consciência quando você tem que dizer não para o teu pai, quando você tem que dizer não para tua mãe. Nesse caso, o que você tem que fazer, né? Buscar se resolver emocionalmente. Eu vou aqui dizer para você que dentro do método solar existem módulos onde eu trabalho isso profundamente com você. Porque se você não está bem internamente, a sua vida trava, você não prospera, você não flui. Porque para você prosperar na vida, você precisa da energia masculina e feminina, que vem do pai e da mãe. Mesmo que o teu pai seja uma pessoa desequilibrada, a tua mãe também, eles têm energia masculina. E você, como filho, precisa receber essa energia para que a sua vida caminhe. Esse é o processo natural. Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para a gente ir finalizando. Inclusive, ó, vocês que estão aqui, eu já quero convidar vocês. No fim do mês, começa dia 28 a minha minissérie Poderosamente. Se você tem interesse em se aprimorar, em entender mais sobre emoção, prosperidade, lei da atração, porque tudo isso está interligado, se inscreva na minissérie Poderosamente, o link está aqui na bio do meu Instagram. A minissérie é um evento gratuito, tá? E vai acontecer do dia 28 ao dia 3, se eu não me engano, de março. E ela é uma sequência de aulas preparatórias para o método solar. Se você tem interesse, se você sente que você precisa desse auxílio para que a sua vida comece a caminhar, a fluir, se inscreva na minissérie, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Silvia falou assim: ouçam, é uma orientação valiosa, pois culturalmente o filho obediente é sempre o melhor. Exatamente isso, por isso que eu estou trazendo isso para vocês com tanto cuidado, com tanto respeito nas palavras, né? Porque nós crescemos entendendo que filho tem que obedecer. Esses dias eu vi uma coisa curiosa na escola do meu filho, eu vou compartilhar com vocês. Os pais estavam viajando e os avós levaram a criança para a escola. Até aí tudo bem, né? Às vezes acontece uma emergência, tá tudo bem. Mas depois, os avós, a gente ficou se conhecendo, né? E eles acabaram me contando que eles estão cuidando dos netos, fiscalizando, porque os filhos não fazem direito. Os filhos são os pais dos netos, né? Os filhos não fazem direito, não olha a agenda, e começou a listar uma série de erros dos filhos. E aí eu fiquei observando aquilo, não cabia a mim falar, né? Porque ali eu estava como mãe, eu não estava como terapeuta. Mas eu observei a situação e eu tô trazendo para você. Se você cresceu, casou, tem filhos, adulteceu,
Adulteceu quer dizer, tem equilíbrio emocional, não depende emocionalmente nem financeiramente dos seus pais. E os seus pais estão ali dizendo que você não sabe criar os seus filhos, estão ali de alguma forma te diminuindo, tirando o teu poder de filho. Tá errado. Então, o que eu quero te dizer, adultecer implica muitas vezes em magoar. E por que que esse casal de filhos, né, deixou os avós fazer isso? Porque eles não conseguiram dizer não para os avós. Porque eles não conseguiram entender que o magoar faz parte da vida. Se você faz isso nessa intenção verdadeira de evolução e de respeito. Porque se eles tivessem dito para os pais, né, para os avós no caso, olha, os meus filhos estão aqui porque eu gosto da escola, porque eu faço isso, aquilo, e acabou. Você é o pai, você é a mãe, você decide, né? Agora, se você tá deixando os teus pais influenciarem a vida dos seus filhos, que no caso é o neto deles, são os netos deles, a esse ponto, gente, tem coisa errada demais, porque se você adulteceu, é você quem assume as rédeas da sua vida. Então, talvez você não tenha se dado conta do quanto isso é sério, do quanto é importante para o teu processo evolutivo você aprender a desobedecer os teus pais depois de adulto. E isso não quer dizer que você não ame, isso não quer dizer que você seja uma pessoa desrespeitosa, porque embora tenham me intitulado de a ovelha negra da família, eu nunca desobedeci a minha mãe. Em todos os momentos desobedeci no sentido de desonrei, tá? Porque desobedecer, eu acabei de falar para vocês que eu casei do jeito que a minha mãe não queria, que eu fui por uma profissão que ninguém aprovou, que é essa de estar aqui com vocês, né? E outras coisas mais, eu vou falar mais uma coisa para vocês. Olha, eu fui tão crucificada que vocês não têm ideia, porque lá atrás, quando eu decidi me casar, eu ainda fiz algo que a minha família não esperava. Eu me apaixonei por um homem que tinha sido casado. Ele não estava casado, ele era separado, tá? Mas eu me apaixonei por esse homem. E aí é que a coisa desandou mesmo, né? Porque a minha mãe nunca sonhou. Qual é a mãe que sonha ver a filha casando com um homem que já foi casado, que já teve uma ex-mulher, que já teve filhos, né? Então, olha que peso. Você acha que eu fui pouco julgada? Não, eu fui muito julgada por todo mundo, pela família do papai, pela família da mamãe, inclusive pelos meus amigos. E o porquê que eu fiz isso? Era para mostrar que eu enfrentava todo mundo? Não, não era. Eu tinha maturidade para isso. Eu decidi casar porque eu tinha ali sentimentos, eu tinha amor e eu realmente acreditava que eu podia ser feliz. É claro que podia ter dado errado, claro que pode, né? Mas não deu. Então, eu quero mostrar para vocês que o julgamento ele vem, o apontar de dedos ele vem, as piadinhas vêm, por isso você precisa ter maturidade, por isso você precisa ter equilíbrio emocional, né? Quantas vezes eu ouvi o seguinte: você, uma menina jovem, bonita, que tem um futuro pela frente, você vai agora casar com uma pessoa que tem filho? Você vai cuidar de um filho que nem é teu? Olha só como as pessoas são, né? E eu não ouvi isso de ninguém diferente, foi da minha família. Então eu quero trazer para você o seguinte: você pode sim desobedecer, você muitas vezes vai magoar, isso faz parte do processo, só que se você fizer da forma correta, trazendo papai e mamãe dentro do teu coração como tem que ser, e daí é um processo mais profundo que eu não tenho como te explicar aqui, né? Preciso de mais tempo, a live é pouco tempo para eu te trazer tantas informações, mas eu quero te dizer que é possível. Aí a sua vida vai fluir, você vai prosperar. Então entenda que quando eu digo que a gente precisa fazer da forma correta, é nesse sentido. Muitas vezes as pessoas chegam dentro da minha mentoria, dentro do Método Solar e falam assim: Sandra, olha, eu enfrentei o meu pai quando eu tinha tal idade, a minha mãe quando eu fiz tal coisa, só que de lá pra cá minha vida só desandou. Mas eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa do meu pai e da minha mãe. Só que quando a gente começa a mergulhar profundamente nas emoções da pessoa,
a gente vê que tem ali sim uma questão que precisa ser resolvida, e por isso a vida não flui no amor, não flui no trabalho, não flui nas finanças, né, na saúde. Então a consciência é essa que eu queria trazer hoje para vocês, com muito amor, com muito respeito. Essa live de hoje é para você que é filho, não é para você que é pai, tá? Live para os pais eu tenho feito muitas, mas eu também tenho recebido pedidos dos filhos que estão frustrados, filhos que já são homens e mulheres feitas, filhos que muitas vezes já casaram e o papai e a mamãe vai lá na casa deles dar pitaco no dia a dia, na rotina deles. Isso não tá certo. Então, eu precisava trazer essa consciência para você, que você é um filho que adulteceu, você não precisa se submeter a regras, a ordens, porque senão você não cresce, você não amadurece. Mas você tem que fazer isso como? Com respeito, sem carregar rancor, sem carregar mágoa, sem carregar nada disso dentro do seu coração. Muitas vezes eu ouvi o seguinte: mas você ainda fala com a sua mãe? Você não tem raiva dela? Você faz isso e isso por ela? Sim, eu faço. E realmente era verdadeiro. Eu não tive raiva da minha mãe porque eu entendi que apesar de tudo isso, ela queria o meu bem. Só que nem todo mundo entende que os nossos pais querem o nosso bem, mas que mesmo querendo o nosso bem, a gente precisa colocar os nossos pais nos lugares deles com muito carinho e respeito, para que a gente assuma o nosso lugar na vida. E daí sim, a nossa vida vai fluir, a nossa vida vai florescer e você vai ter condições de ter frutos. E os seus frutos são a sua prosperidade em todas as áreas, nas finanças, no amor, na saúde, com seus filhos, porque você pode, mesmo desobedecendo, mesmo magoando muitas vezes os seus pais, você pode carregá-los aqui dentro e fazer muito melhor do que eles fizeram. Mas lembre-se, a única forma de você fazer melhor do que os seus pais fizeram é você assumindo o seu lugar. Só o seu lugar na vida e ter respeito. Não existe outro caminho. E isso não é algo que é falado, que é da boca para fora. Isso é algo interno que tem que estar dentro do teu coração. Por isso hoje tantas pessoas me procuram e falam: Sandra, mas eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Amar não é aceitar. Amar não é ter respeito e honra como deveria, porque quando a gente vai para o processo, para fazer as investigações, a gente descobre que não é bem assim. Tá aqui a Silvia, que com muito carinho pode confirmar isso. A Silvia, eu vou falar com muito respeito, tá? A Silvia veio me procurar, nós fizemos um processo e ela achava que ela não tinha ali nenhuma questão para resolver com o pai dela. E aí, dentro da nossa investigação, ela descobriu que não era bem assim, que tinha sim. Se você ainda estiver aqui, Silvia, e quiser responder se isso é verdade para as pessoas entenderem, eu te agradeço. Por quê? Internamente, a gente não se conhece, a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Então, a gente tem a sensação de que a gente tá bem com os nossos pais, mas não é bem assim, senão a sua vida fluiria, a energia masculina e a feminina estaria certinha dentro de você e você seria uma pessoa realizada e feliz. A Silvia tá dizendo que eu posso falar, então, eu falei, é isso. Então, vocês entendem aqui o que eu tô dizendo, né? Que falar é mais simples. A gente não conhece as curvinhas, os labirintos do nosso coração. E essa consciência que eu quero trazer para você é isso, é nos detalhes, porque falar da boca para fora é fácil. A minha mãe fez o que sabia, o meu pai foi o melhor pai do mundo, e daí quando a gente para analisar a vida da pessoa, quando eu paro para fazer um diagnóstico com a pessoa, a gente vê que não é bem assim. Então é essa consciência que eu quis trazer hoje para você, filho que adulteceu. Você que adulteceu,
você pode sim desobedecer. E muitas vezes essa desobediência vai magoar, mas isso faz parte do processo. E que se você fizer a desobediência da forma correta, você vai ter sim prosperidade, você vai sim caminhar e fluir na vida. Isso só não vai acontecer se o processo não for feito da forma correta. E aqui é que entra, né? Aquela pedrinha no sapato. A gente pensa que está fazendo da forma correta e nem sempre está. E aí a nossa vida começa a desandar. Mas agora que eu trouxe essa consciência para você, eu espero que você assuma o seu lugar no mundo e que se você por um acaso falar, Sandra, mesmo te ouvindo, mesmo achando que você tá certa e que é isso que tem que ser, e entenda, não é que eu estou certa, tá? Eu estou trazendo para você as leis universais, as leis sistêmicas. Se mesmo assim você fala, Sandra, eu não dou conta de enfrentar meu pai, minha mãe, de assumir o meu lugar no mundo, é porque tá faltando o que eu falei para você. Você está sem equilíbrio emocional, você está com medo do julgamento, da culpa, de perder o seu amor próprio, a sua autoestima. Então, nesse caso, você precisa de auxílio. E se você acha que eu posso te dar esse auxílio, se você se identifica comigo, se inscreva na minissérie Poderosamente, tá? Venha depois da minissérie fazer parte do Método Solar, porque lá tem módulos onde eu posso te ajudar, te guiar de forma mais profunda, de forma mais específica nesse seu processo, no seu caminhar evolutivo. Olha só, a Silvia falou assim, sim, eu pensava que os conflitos eram com a minha mãe, exatamente. Ambos falecidos, sempre falei sobre a minha mãe e nunca, raramente sobre o meu pai, achava que estava tudo bem. E a Silvia é uma mulher brilhante e ela tem ideias e a vida dela realmente tem tudo para explodir de coisas boas, só que estava faltando a força masculina. E a gente não se dá conta, porque a gente ama tanto os nossos pais que a gente não consegue ver as questões que a gente tem para resolver com eles. Então é essa reflexão que eu quero deixar hoje para vocês, tá? É isso, pessoas queridas. Se vocês têm mais algum comentário, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem. Do contrário, nós vamos finalizando por aqui essa live de hoje. Eu quero pedir para você que está aqui no Instagram comigo, que se você ainda não me segue, me siga. Aqui eu falo sobre espiritualidade, família, emoções, sentimentos, física quântica, lei da atração. Por quê? Porque tá tudo interligado. Muitas pessoas falam para mim, Sandra, eu sou tão positiva e nada dá certo para mim. Porque para a lei da atração funcionar, não basta ser positivo. Se os seus sentimentos não estiverem em equilíbrio, você não consegue atrair coisas boas. Então está tudo conectado e interligado, tá? Por isso eu converso aqui com você sobre tudo isso de forma simples, de forma clara, sem trazer termos complicados para você, porque eu quero conversar com todos. Quanto mais corações eu impactar, quanto mais pessoas eu puder contribuir para que sejam felizes, mais a minha missão está sendo alcançada. Então, me siga. Se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho para você também não perder nenhum conteúdo. Aqui no Instagram, as lives são às segundas e às quartas-feiras, às 9h09 da manhã. Mas todo dia tem publicação no feed. Tem expansão de consciência no meu Stories, que eu sempre vou refletir com vocês sobre as publicações. E se vocês quiserem conversar, me manda um direct. No link da bio você tem lá também um ícone para o meu WhatsApp, você pode me chamar e nós vamos conversar, tá? Pessoas queridas, é isso. Eu desejo para vocês que vocês se realizem, que vocês, filhos que adulteceram, comecem a se posicionar sabendo que magoar faz parte do processo dentro desse contexto que eu trouxe para você. E que se você é um filho que ainda não adulteceu, mas que está no caminho, que você precisa para se realizar como adulto, é isso. Acabar
com essa dependência emocional e financeira. Aí você tem condições de se posicionar, porque do contrário, você só se enfraquece, você só faz mal para você mesmo, tá? Porque você não tem ainda a maturidade que deveria e porque você vai bloquear a força masculina e feminina para chegar na tua vida. Então vamos separar os níveis. E mais uma vez, se tem um outro tipo de filho assistindo essa live não é para você que é adolescente, essa live não é para você que depende emocionalmente e financeiramente do teu pai. Essa live é e foi para você que já adulteceu, tá bom? Beijo grande, nos vemos, até mais, compartilhem a live, tá? Obrigada pela companhia de vocês. Ah, tá, Solange, gente, antes de eu finalizar aqui, tem uma pergunta da Solange. O que é a minissérie? A minissérie, Solange, é um evento, a minissérie Poderosamente é um evento que eu estou preparando aulas para vocês. As aulas, elas não vão ficar disponíveis por muito tempo, tá? São aulas preparativas para o método solar, mas se você se inscrever na minissérie, você já vai ter um ganho muito grande. Eu vou trazer um conteúdo leve, um conteúdo que vai contribuir com você. A minissérie Poderosamente é um evento gratuito. Se inscreva, participe, mesmo que depois ainda não tenha chegado o teu momento de dar o próximo passo para o método solar, mas a minissérie vai contribuir muito com você. E a minissérie é uma sequência de aulas preparativas. Para você que quer já entrar no método solar, a minissérie vai te preparar. Então, quando você entrar no método, você já vai ter uma consciência diferente. Porque não basta só a gente falar de emoção, depois separadamente falar de família, depois separadamente falar de dinheiro, porque tá tudo interligado. Sem energia masculina e feminina, a sua vida não prospera, o dinheiro não chega para sua vida. Sem as suas emoções em equilíbrio, não existe lei da atração que dê resultado para você. Então tá tudo interligado, tá? Se inscreva na minissérie Poderosamente, as aulas vão te ajudar muito no seu processo evolutivo. Tá, deixa eu ver aqui, olha, nossa, agora chegou muita pergunta. Sandra, explica por favor. Ah, tá, expliquei então que a minissérie é um evento preparatório gratuito, né? Para a abertura do método solar. Sandra, o que é o método solar? Eu tô chegando hoje. O método solar é um curso, é um aprofundamento terapêutico aonde eu vou te ajudar. Eu trago ferramentas para você acessar a tua criança interior, para você equilibrar a tua energia feminina e masculina, para você ajustar a sua identidade, para que você comece a prosperar na vida. E aí sim, a lei da atração funcione para você de forma correta. Porque até que você tenha equilíbrio emocional, a lei da atração está funcionando. Só que de forma inadequada. Porque se os seus sentimentos eles estão confusos, né? Se o seu sentimento é de medo, de culpa, de raiva, você não atrai coisa boa para sua vida. Então é um conjunto. Eu vou te trazer dentro do método muitas ferramentas, tá? Então é isso. Deixa eu ver se faltou alguém, ó. O Sérgio perguntou, como faz para entrar nessa minissérie? Sérgio, se inscreva no link da minha bio. A minissérie começa no dia 28, tá? Aí no dia 28, só para as pessoas que estão inscritas dentro de um grupo fechado é que vai ser liberado o link das aulas. Aí lá eu posso tirar suas dúvidas, qualquer questão que você queira conversar dentro da comunidade, nós vamos conversar, tá bom? A minissérie é um evento gratuito, mas é um evento fechado. É só para quem se inscrever, tá? Então, deixa eu ver se falta mais alguma pergunta. Olha, para vocês que estão chegando agora, a live vai ficar gravada, tá? O que é a bio? A bio é umas descrições que tem abaixo do meu nome no Instagram. Tem lá a minha fotinha,
tem o meu nome, abaixo do meu nome tem umas escritas, né? E daí você vai ver um link lá, você clica nesse link, esse todo é a bio. Você clica nesse link e daí você vai se inscrever. Vai ter lá minissérie Poderosamente. Eu vou trazer aulas para te empoderar, ó, poderosamente, para que a sua mente realmente comece a ter informações para que você consiga assumir o seu lugar no mundo e você floresça e dê frutos e se realize e tenha realmente prosperidade, tá? Então agora eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários da live ou você pode me mandar um direct, tá bom? É isso, pessoas queridas, bom dia, reflitam, mas assumam o lugar de vocês na vida, no mundo, porque vocês têm sim uma história para deixar registrada nesse processo evolutivo de vocês. Até mais!